Retrospectiva 2023. Oferecimento: Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Boa noite. 2023 está ficando para trás. O ano que se despede do calendário teve momentos marcantes na política, nos esportes, no clima, nos conflitos. O que você lembra de tudo que passamos neste ano? O que mais te marcou? Quais foram as boas e as más notícias? Na Retrospectiva 2023 aqui na Rede TV, os fatos mais importantes do ano que vai ficar na história. Alegria. Conquistas. Tristeza. Tragédias. Terror. Despedidas. Uma nova história. Primeiro de janeiro de 2023. Luiz Inácio Lula da Silva assume a presidência do Brasil pela terceira vez. Na luta pelo bem do Brasil, usaremos as armas que os nossos adversários mais temem. A verdade que se sobrepôs à mentira, a esperança que venceu o medo e o amor que derrotou o ódio. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro! No Congresso, o presidente empossado retomou o comando do país. Minha mais importante missão, a partir de hoje, será honrar a confiança recebida e corresponder às esperanças de um povo sofrido, que jamais perdeu a fé no futuro, nem em sua capacidade de superar os desafios. Com a força do povo e as bênçãos de Deus, haveremos de reconstruir esse país. Viva a democracia! Viva o povo brasileiro! Muito obrigado, companheiros! Nos primeiros atos, a retomada do Fundo da Amazônia, mudanças na política de venda de armas, a criação de 14 novos ministérios e a retirada da Petrobras e de outras 7 empresas da lista de privatizações. Nas relações internacionais, Lula colocou o Brasil de novo em destaque. As primeiras viagens foram para os vizinhos Argentina e Uruguai. Em 2023, o presidente visitou 21 países.
Na Assembleia Geral da ONU em Nova York, Lula fez cobranças à Organização das Nações Unidas e aos países membros. A ONU precisa cumprir seu papel de construtora de um mundo mais justo, solidário e fraterno. Mas só o fará se seus membros tiverem a coragem de proclamar sua indignação com a desigualdade e trabalhar incansavelmente para superá-la. Eu quero dizer muito obrigado a todos vocês. O novo presidente também recebeu chefes de Estado, entre eles Felipe VI, rei da Espanha, e os presidentes Alberto Fernandes, da Argentina, Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal, e Nicolás Maduro, da Venezuela, que voltou ao Brasil depois de 8 anos. O presidente Maduro volta a visitar o Brasil e nós recuperamos o direito de fazer política de relações internacionais com a seriedade que sempre fizemos. Além dos encontros amigáveis, a capital federal também foi palco de momentos de tensão. O dia 8 de janeiro foi um dos mais marcantes deste primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula, uma data que entrou para a história. O dia em que os 3 poderes foram invadidos e depredados por golpistas que não aceitaram o resultado das eleições. Cenas que chocaram o país. Destruição do patrimônio, de obras de arte, de um pedaço da República. Milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Prejuízo estimado em 20 milhões de reais. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi afastado do cargo por decisão do STF e só voltou em março. Também por decisão do Supremo, Anderson Torres, que era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ficou preso por 4 meses e foi solto em maio. Mais de 1.300 pessoas foram denunciadas por participar dos atos. Em setembro, os réus começaram a ser julgados e condenados à prisão. E o governo sofreu a primeira baixa. O general Gonçalves Dias, chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, pediu demissão depois da divulgação das imagens internas do Palácio do Planalto que mostraram o general na cena dos crimes. Ele foi acusado de omissão. Os políticos também enfrentaram os tribunais. O ex-deputado federal Deltan Dallagnol, o mais votado do Paraná com mais de 300 mil votos, teve o mandato cassado pelo TSE por unanimidade. Dallagnol, que ficou conhecido pela atuação na Operação Lava Jato, foi acusado de ter deixado o cargo de procurador da República para evitar uma futura punição disciplinar que ele poderia sofrer. O tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido Deltan Martinácio Dallagnol ao cargo de deputado federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro também teve que encarar a Justiça Eleitoral. Por 5-2, a maioria do TSE considerou que houve abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação na reunião realizada com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada. A Justiça Eleitoral, como toda justiça, pode ser cega
mas não é tola. Bolsonaro foi declarado inelegível por 8 anos. Hoje eu levei uma apunhalada com essa adesão. O ex-deputado federal Daniel Silveira teve a graça, concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, anulada pelo Supremo e voltou à cadeia. Na Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Camilo Cristófaro teve o mandato cassado por quebra de decoro. Foi a primeira vez que um vereador paulistano foi cassado por racismo. Não lava na calçada, é coisa de preto, né? Em fevereiro, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco foram reeleitos no Congresso. Lira segue como presidente da Câmara dos Deputados e Pacheco na presidência do Senado. Mudanças no governo. Com a pressão do Centrão, as mulheres perderam espaço. Daniela Carneiro, ministra do Turismo, deu lugar a Celso Sabino, do União Brasil. Ana Moser deixou o Ministério do Esporte. André Fufuca, ex-líder do PP na Câmara, ficou com a vaga. Rita Serrano, presidente da Caixa, foi trocada por Carlos Vieira. No Ministério dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho assumiu o lugar de Márcio França, que passou a comandar o novo Ministério das Micro e Pequenas Empresas, criado por Lula. E a reforma tributária, esperada há tantos anos, foi aprovada no Congresso. Mudanças no Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski deixou a corte e o presidente Lula fez a primeira indicação no terceiro mandato. Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula, assumiu a vaga na instância máxima da Justiça brasileira. Também no Supremo, o marco temporal foi derrubado. A tese jurídica que adotava a data da promulgação da Constituição para definir a ocupação das terras indígenas foi rejeitada. Dias depois, como resposta, o Congresso transformou a tese em lei federal. O presidente Lula entrou em cena e vetou o projeto de lei. O Congresso reagiu e derrubou o veto do presidente. Ainda no STF, o julgamento de pautas importantes abalou a harmonia entre os três poderes, reconquistada depois de Bolsonaro. Temas como drogas, aborto, piso da enfermagem e demarcação de terras indígenas, analisados aqui no Supremo, não agradaram aos ocupantes do prédio vizinho. É uma invasão de competência do Poder Legislativo. Para conter a invasão citada por Pacheco, o Senado reagiu e colocou em pauta novas leis que limitam os poderes do STF e o tempo de permanência dos ministros. Eu não vejo muita razão para se procurar mexer na composição e no funcionamento do Supremo. Barroso assumiu a presidência do